No ar, Pode no Altar. Casamentos, bodas, celebração, entrevistas, dicas, curiosidades e tendências. Pode no Altar. Apresentação: Marlene de Paula e Carlinhos Paes. Pode no Altar. Olá, está no ar mais uma edição do nosso Pode no Altar. Tudo sobre o universo de casamentos, clima de Natal, clima de virada do ano, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os principais acontecimentos dentro dessa área aqui no nosso litoral norte que marcaram e as tendências para 2026. Estou eu e Marlene de Paula. É isso aí, gente. Último programa do ano. Vamos fazer aí um resumão de tudo que aconteceu. E para você que nos acompanhe, não esquece, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, cutuca lá o sininho e mande a sua sugestão. O que você quer saber desse tão fantástico universo de casamento? Nós precisamos que você se inscreva no canal, para que o YouTube entenda que você está gostando do conteúdo e aí sim vamos estar aqui por mais tempo. Não é, Carlinhos? É verdade. E para você, o que marcou 2025? Foi o ano que nós começamos o Pode no Altar. Sim, que a intenção era essa, né, de trazer um espaço de esclarecimento para os noivos. A gente percebeu que havia muitas dúvidas que os noivos tinham, que eram comuns e que a gente percebia isso nas reuniões que a gente tem com os casais. Então a ideia principal era essa, né? Ter um espaço voltado também para fornecedores, que é uma forma de você dar um toque para quem está começando em qualquer área do casamento, seja na área de buffet, aquilo que você tem que estar atento, o pessoal que trabalha com tendas, o pessoal que trabalha com locação de imóveis, enfim, todos, né, que fazem parte desse grande universo. Exatamente. A ideia surgiu de conversa nossa de bastidores, de ver algumas coisas que a gente percebia que elas poderiam ser resolvidas, poderiam ser evitadas, e aí a gente resolveu abrir o espaço. E se você, fornecedor, quer participar do nosso podcast, entre em contato com a gente e a gente vai trazer você aqui. E sugestões também para assuntos. Eu acho que assuntos que foram muito legais, que a gente percebeu assim, são profissionais que acabam sendo agregados ao universo de casamentos, como também o Espaço Kids, aqueles carrinhos, né, temáticos de pipoca, não só de pipoca, de algodão doce, mas hoje tem aqueles carrinhos também, né, de... Carrinhos gourmets. Brigadeiro de colher, churros, açaí. Aliás, né, a gente não pode negar que os noivos estão ficando muito criativos, né, Carlinhos? É verdade. Tatuagem, né? Foi um assunto que a gente trouxe. Tatuagem em casamento. Pois é, muitas coisas assim bacanas que nós vamos falar daqui a pouco. O que aconteceu em 2025 que chamou a nossa atenção, né, Carlinhos? Outro fato também que aconteceu esse ano, eu creio que foi muito importante, foi Caraguá ter participado da Feira de Noivas em São Paulo. Você esteve lá. Queria que você falasse um pouquinho de como que foi essa experiência. Olha, foi muito bacana. Antes, alguns anos atrás, houveram algumas feiras aqui de noivas, mas não com essa intensidade e o principal que é o apoio da Prefeitura de Caraguá na área de casamentos. Então, de uma conversa com os fornecedores de eventos, surgiu a ideia, até pela Michele Marcondes, de participar desse evento lá em São Paulo. Eu já tinha participado desse evento, mas pela assessoria e não, né? Porque a gente procura ir nesses eventos para saber as tendências, fazer um network bacana. Mas Caraguá comprou a ideia e levou os fornecedores de casamento para essa feira, que é uma das maiores feiras, que é o Casar, lá em São Paulo. E eles montaram um stand e alguns fornecedores foram para esse stand. Então fui eu, algumas assessoras, tivemos espaço. E o network desse evento foi muito bacana, mas a gente trouxe essa vontade para Caraguá e a Prefeitura abraçou uma feira de noivas aqui. Sim, o Casar em Caraguá. Que foi o Casar em Caraguá e foi sucesso, né, Carlinhos? Sim, foi muito importante porque hoje a gente sabe que existem cidades aqui no litoral que já são tradicionais no Destination Wedding, mas Caraguatatuba agora que praticamente despontou. Apesar da maioria dos fornecedores, foi o que a gente percebeu,
nessa feira Casar em Caraguá, a maioria dos fornecedores que atendem todo o litoral norte são de Caraguatatuba e fornecedores de alto nível. E uma coisa até que chamou a atenção foi o tempo que houve para que se realizasse a feira, da primeira reunião até a realização da feira. E esse pouco tempo também serviu para mostrar que são fornecedores que estão acostumados com essa correria, que a cada final de semana, você que trabalha na assessoria de comunicação, a cada fim de semana você realiza um evento. Sim. Né? E tudo tem muito rápido, lidar com fornecedores, todo final de semana, apesar, né, de a gente sabe que existem contratos assim que são feitos um curto tempo, tem uns que o pessoal planejou lá atrás, mas praticamente todo final de semana tem casamento. E é aquela correria, aquilo que a gente fez, foi feito lá, faz parte do dia a dia. Exatamente, foi uma coisa bonita de se ver, de ver as pessoas se mobilizando para acontecer, né? Porque a prefeitura ela cedeu o espaço, ela deu a infraestrutura, né? Então deu o espaço, som, iluminação, enfim. Mas decoração, os fornecedores de decoração se virou nos 30 para poder montar, né? Buffets, enfim. Todo mundo que estava ali se propôs a fazer acontecer em um curto espaço de tempo, e eu imagino que uma próxima, se essa que foi com um curto espaço de tempo foi muito boa, uma próxima programada com mais tempo, que eu acredito que vai entrar no calendário da prefeitura, vai ser muito melhor. E o fato de ter sido também ali na Secretaria de Turismo, foi feito no espaço da Secretaria de Turismo e uma tenda ao lado, onde foi colocado o som, onde foram distribuídos também ali os fornecedores. Ficou uma estética legal, ficou bacana, ficou bem um clima de casamento mesmo. Eles tiraram, né? A ideia era sair dos estandes que normalmente se montam nas feiras e trazer um casamento real ali, um ambiente real. Então tinha lá aquela mesa de bolo maravilhosa que os decoradores montaram, aí tinha lá o canto dos fotógrafos, todo mundo que era de espaço ficava num outro canto, e até teve casamento de verdade, né, Carlinhos? Sim, teve um casamento de verdade, foi muito bacana, porque a menina, uma modelo, a gente acabou fazendo o casamento dela com o marido, né? Foi a confirmação de uma união, a mãe participou, foi realmente muito emocionante a maneira também como as pessoas que estavam lá na feira se envolveram com o casal. E o que eu achei muito bacana também, o sorteio que aconteceu de um casamento. Agora, em 2026, a gente vai ter a realização desse casamento, que é fruto do sorteio que aconteceu no Casar em Caraguá. E justamente uma pessoa que queria, porque queria, né, pediu para Deus. Ela falou que pediu, olha, eu pedi tanto para Deus para poder ganhar esse prêmio, ganhou o prêmio, e com tudo que tem direito, assessoria completa, celebrante, a parte de drinqueria, buffet, fotografia, decoração, DJ, os carrinhos gourmets eles ganharam. Eles não vão ter nenhum custo, vai ser inteiramente grátis, um casamento para 50 pessoas. Isso enriqueceu bastante a feira, né? E isso reforçou que as pessoas realmente acreditam ali, acreditaram no projeto, né, e embarcaram ali, porque todo mundo vai ter que doar o seu serviço, ninguém cobrou absolutamente nada. Então isso foi bem... E parabenizar a Bianca Codepiccolo, que é a secretária de Turismo, que tem essa visão de turismo bastante sistêmica, ela que já atuou em Ilhabela, na Secretaria Estadual de Turismo, então ela tem visão realmente. Então é uma função técnica que o prefeito Matheus acertou muito em convidá-la. E quem ganhou com isso foi a gente. E que venham mais eventos Casar em Caraguá. Segundo a Bianca, pode vir até entrar no calendário de eventos da cidade, o que a gente torce muito. E, aliás, agora a gente vem aí com uma série de novidades, né? O prefeito lá falou na ocasião da criação de um espaço para casamentos, num quiosque que vai ser desativado, que vai acontecer até preparação. Treinamentos. Para as pessoas ali. Paralelamente a isso, até na área de turismo, agora vai sair a licitação
para exploração do espaço turístico muito importante de Caraguá, que é o Morro Santo Antônio, até o Camaroeiro, o bondinho, tão sonhado bondinho. Você imagina você se casando naquele espaço lá, em Os cima, ensaios lá no fotográficos, Camaroeiro, pensou? sim. Vai ficar lindo. Depois a gente vai perguntar para a Cris, a nossa produtora, que é fotógrafa, o que ela acha disso aí. Olha, fazer ensaio fotográfico no bondinho, hein? Já pensou? Que legal? Bom, vamos falar então sobre casamentos que marcaram? Vamos lá. Para você, assim, quais foram os casamentos que marcaram e por quê? Bom, esse ano a gente percebe que, como eu disse, os noivos estão muito criativos, né? Estão trazendo várias ideias bacanas. Então, esse ano, um casamento que marcou para nós foi o casamento do Fausto e da Jéssica. Eles são militares e eles fizeram um casamento com muitos protocolos, que para nós da assessoria foi um desafio, porque nós tivemos que estudar esses protocolos, né, de forma de entrar, posicionamento, o que o militar pode ou não pode, então se está com a espada não pode sentar. Então, assim, vários protocolos, eles fizeram aquela saída com teto de aço, inclusive o padre que fez o casamento deles também era militar. Então, assim, foi bem diferente, um casal super apaixonado, muito apaixonado, e foi lindo de ver as madrinhas que eram militares. Então, elas, de repente, elas estavam lá fardadas, fazendo o teto de aço, que é aquele cruzamento de espada que faz no final, e depois elas iam se trocar e voltavam linda e maravilhosa. Eu falava, quem é você? Né? Esse casamento marcou bastante, foi muito emocionante. Eles eram já um casal mais velho, né? Assim, não eram novinhos. E, então já eram bem experientes, o tipo de convidados era diferente. Quando falaram que era um casamento militar, eu falei, caramba, vai ser um negócio bem ali, né? Bem rígido, bem, né? Muito sério. Nada, pessoal, a galera super divertida, eles colocaram bastante entretenimento, foi um casamento muito legal e desafiador. Um outro casamento que foi bacana também foi da Ana e do Nick. Eles lutam uma luta que chama, acho que é na Jiu-Jitsu, eu não sei o nome da luta. Jiu-Jitsu? Não. Muay Thai? Ninjutsu. A nossa Ninjutsu. produtora nos ajudou ali. E, primeiro, a vibe deles era incrível, gente. Eles fizeram, tipo, uma festa de universitário na véspera. Todo mundo faz luau, eles fizeram uma festa universitária. Tinha abadá, inclusive eu ganhei o abadá. E, normalmente, nos casamentos, tem a dança dos noivos. Eles lutaram, eles fizeram uma luta. Então eles foram lá, tiraram a roupa, ela tirou o vestido de noiva, ele o terno, e eles foram lutar realmente ali, mas uma luta Não linda. Foi briga, gente. Não foi briga, foi... mas tinha armas que eles usam para fazer o treino lá, que eles usam na luta. E a noiva tocava bateria. Então, assim, eles aproveitaram tanto a festa que eles não se importaram em estar ali todo vestido de noiva, não, em um determinado momento eles foram lá, colocaram os kimonos, foram lutar e curtiram a festa até o final de kimono. Ela tocou bateria, teve bate-cabeça. Olha, foi uma festa. Olha, que se não tivesse limite de horário, eles teriam varado à noite. É um casal que tem tudo para dar certo, né? De repente estressou um com o outro, vamos lá pro tatame. Vamos lá, vamos descontrolar. E a luta deles não foi uma luta assim de gente brava, tinha um romance envolvido, tinha toda uma história ali, era muito legal. Fizeram fotos incríveis. Pessoal, vão ver as fotos lá no Instagram da Cris Barbosa. As fotos que eles fizeram. E aí, o mais engraçado, eles têm todo um preparo físico para fazer aquelas fotos, jogar no ar, ficar parado e tal. E os noivos, os outros casais viam e queriam fazer as fotos iguais. Eu falei, gente, não vai dar, vamos chamar o SAMU, porque vocês não vão aguentar fazer aquilo. Eles inspiraram outros casais para poder fazer aquelas fotos. Então foi um casamento que marcou bastante a gente também. E o outro foi da Kelly e do Marcelo. A Kelly tem uma história muito linda de superação. Ela sofreu um acidente no dia do casamento que eles escolheram, que foi o 25 de outubro. Ela sofreu um acidente em 2017 e muito, muito grave. Ela quase morreu. O carro dela capotou e ela foi queimada do couro do cabelo até a sola do pé. E ela
graças a Deus, sobreviveu e ela marcou aquela data como uma data de renascimento. Ela tinha uma rural que ela se deu de presente. Então, além dela perder a rural, ela quase perdeu a vida. E no dia do casamento dela, o marido deu uma rural para ela de presente. Foi uma coisa assim muito emocionante. Ninguém sabia. Só eu, a assessora, ele, e depois eu contei para os fotógrafos que ia acontecer aquilo, né? E para a celebrante, porque ela tinha que fazer algumas coisas no final da cerimônia. E foi assim emocionante. Primeiro que eu pensei que ela ia ter um treco quando visse o carro. Mas não, ela era muito bem resolvida com a situação e ela, né, tirou de boa. Eles colocaram, gente, vários entretenimentos no casamento. Então tinha tatuagem não, tinha caricatura, tinha tererê, tinha robô de LED. Olha, foi um casamento assim fantástico, fora, né, assim, todo, não deixando de lado, né, o romantismo dos dois, o casal 20 mesmo, cheio de surpresinhas um pro outro, e comprava uma joia, e mandava um bilhetinho para ver quando estava se arrumando, e ele também. Só que o mais gostoso de tudo isso, que você, assessora, sabe de tudo, né? Você sabe o que vai acontecer. E até uma questão que a gente fala, é muito legal quando tem surpresas assim, mas o único que não pode ter surpresa é a assessoria, Exatamente. Né? Porque a gente precisa saber o horário, o momento de tudo aquilo acontecer e que não atrapalhe toda a logística do casamento. Mas eles foram muito fofos, é um casal querido também, e que com certeza é daqueles casais que vai ficar pra vida, porque a gente se fala sempre, né? Então a cada foto, alguma lembrança que vem, ela manda uma mensagem. Esses dias a gente abriu não foi uma enquete, mas a gente fez um bate-bola entre eu e a Pamela na internet dos casamentos que a gente fez em 2025. Poxa, o pessoal do casamento dela começou a curtir, a postar. Não, o dela, da Kelly foi mais legal e não sei o quê. Então, assim, foi um casamento muito emocionante aí, com uma história de superação incrível. E você? Conta pra mim dos seus. Eu vejo assim, todos os casamentos têm as suas particularidades, aquelas coisas que marcam. A gente aprende também. Com cada casamento é uma história diferente. Alguns a gente se emociona mais. Eu acho que todos, assim, mas eu gostaria de destacar aqui 3 ou 4, tá? Da Verônica e do Guilherme, porque é um casal muito bacana. Aconteceram várias coisas legais no casamento. Eles escolheram a simbologia do lava-pés, que eu acho muito legal, que está relacionado à cristandade, que é o ato que Jesus fez, de exemplo, de lavar os pés dos seus discípulos. Ele, que era maior, se fez menor e lavou os pés dos seus discípulos. E a gente traz essa simbologia para o casamento, falando sobre a importância da humildade. Hoje a gente vê em muitos casais que às vezes disputam, vivem numa eterna disputa um com o outro. Disputa quem vai vencer a discussão, quem está certo, quem está errado. E esse ato, a gente sempre espera que não seja só o ato em si, mas que seja o símbolo de algo que se torne real no casamento. Então é o momento em que o marido lava os pés da esposa, simbolizando essa questão, né, da humildade, de saber pedir perdão, de saber também aceitar perdão, que é ser humilde também. E depois a noiva também, a mesma coisa, não é só o marido, a noiva também. Então eu achei muito bacana essa simbologia que eles escolheram. É uma das minhas preferidas. E algo que marcou também o final, assim, foram os fogos. Eles escolheram os fogos, assim, nada que vá poluir a praia. São os fogos coloridos, e aconteceu na hora certa, no momento certo, sabe? O fotógrafo conseguiu pegar uma imagem maravilhosa. E são fogos coloridos. Na hora do beijo, né? Sim, e é com material que não é um material poluente. Ele se dissolve, então não tem essa preocupação com a questão ambiental. Que, aliás, é sempre um toque que a gente dá para as pessoas. Vai se casar no litoral, tem essa série de cuidados, até por força de lei, né? Sim. Você, como assessora, sabe disso, que quando você pede a licença ali, vai fiscalização no local. Então, se o local ficou ali com sujeira, aquelas pétalas, tem gente que prefere usar pétala artificial, que não é aconselhável.
É importante a pétala natural, que seja natural. Eu já vi em casamento o pessoal utilizar uma que é de plástico. Ou então tem umas que parece um tecidinho, Sim. assim, né? Mas independente, né, Carlinhos, do que vai usar na praia, tem que deixar limpo, né? Porque... E esse casamento aconteceu lá no Espaço Barracuda, em Toque Toque. E o que eu gostei muito deles foi o depoimento que eles deram sobre o trabalho que a gente faz desse celebrante. Eu achei muito bacana, porque eles deram uma atenção para uma coisa. As pessoas às vezes acham que o celebrante ele vai lá e faz meia hora o trabalho dele. Ele fez lá o trabalho dele em meia hora, 45 minutos e pronto. Não é isso. A gente teve as reuniões, mais uma reunião, são 3, 4 reuniões, depende muito do casal, o preparo do esboço, do roteiro, que tem que ser algo que tenha tudo a ver com o casal. Eu gosto muito de relacionar os nomes, o nome do casal, que o nome tem um significado muito, muito profundo. Então, quando você junta os nomes ali, a origem dos nomes, e você faz uma conexão, surge algo muito bonito. Então, envolve tempo, envolve dedicação, sintonia com o casal. Então, não é apenas 30, 40 minutos. Então, achei muito legal esse depoimento espontâneo da parte deles em relação a isso. Qual foi a experiência que eles tiveram diante do nosso trabalho. Até porque, né, Carlinhos, você tem que absorver a história do casal, porque você faz uma celebração personalizada. Sim. Não é algo que está pronto que você vai ler para todos os casais, né? Então, para isso, você realmente tem que fazer várias reuniões para você captar a essência, conhecer da história, para depois você elaborar o seu texto que você vai fazer ali no dia, né? Sim. E entrar no roteiro, porque você tem que saber tudo o que acontece do começo do casamento até o fim da cerimônia ali, né? Sim. As entradas, as músicas, quais são os momentos. E de uma forma condensada, que não perca a emoção, mas também que não extrapole a questão do tempo. Porque é uma preocupação aqui no nosso litoral. Às vezes, por mais descontraída que você conduza a celebração, o que acontece? Às vezes está muito sol, tem criança, tem pessoa idosa, então tem que ter um respeito em relação a essa questão do tempo, né? Tem que ser emocionante, mas ao mesmo tempo objetiva. E não cansativa. E é um desafio, né? É um desafio isso, né? Essa preparação. Outro casamento que me chamou bastante atenção esse ano, da Andressa e do Adams. A Andressa também trabalha na área de casamento, assessora de casamento. E ela escolheu a simbologia da árvore, onde a avó levou a árvore. Foi muito bonito, porque eu sempre aconselho, quando vão fazer a simbologia da árvore, que alguém idoso, um ente querido mais velho da família leve, simbolizando a questão da maturidade. Então ela leva a árvore, no caso do casal, a árvore foi a árvore da felicidade, e segundo os chineses, para ter sorte, para ter prosperidade, você precisa ganhar, você não pode ir lá e comprar árvore. E é qualquer árvore, Carlinhos? Não, os casais escolhem. No caso, eu sempre dou a opção da árvore da felicidade ou a romanceira. No caso da árvore da felicidade, o casal não pode ir lá e comprar, simplesmente tem que ganhar. Então, alguém tem que dar de presente. Isso, eu dei a árvore de presente. E, aliás, para quem não sabe, a árvore da felicidade tem o macho e tem a fêmea. Aí a avó levou até lá. E ali é quando a gente vai falar sobre relacionar com a árvore e o casamento, a gente relaciona que um casamento é como uma pequena árvore, uma pequena muda de árvore, que ela precisa de cuidados para que ela cresça. Então tem que adubar, o solo sagrado do matrimônio tem que ser adubado também. Então nesse momento a gente pede para o casal colocar adubo, colocar água, simbolizando os pequenos atos de amor diários que fazem esse solo ficar fértil. Então, e outra coisa que chamou a atenção nesse casamento foi a sobrinha cantando. A sobrinha cantando foi um encanto. A menininha, ela chegou lá assim com os músicos todos profissionais, meio tímida, chegou meio tímida. E aí deram o microfone, a menina, gente do céu, a menina nasceu para isso. A sobrinha, inclusive foi convidada pelos músicos, né? Pelo Rafael, o Rafael Tavares, inclusive, a fazer parte ali
do grupo Olha só, já musical. E outro que me chamou a atenção também pela simplicidade do casal, foi uma cerimônia muito simples, foi ali na Praia do Julião, em Ilhabela, onde foi montado um púlpito. O casal muito simples, vieram somente a família ali, os mais chegados, tios, acho que tinha 10 convidados ali no máximo, 10 convidados. O casal, o Gonzalo e a Ninosca, que vieram do Chile se casar no Brasil. Assim, eu gostei muito pela simplicidade da família toda. Eles gostaram tanto da cerimônia. Ao final, todos vieram, um por um, me abraçaram. E a gente se sente muito gratificado com isso. E acolhido também, sim, né? Sim. Apesar de falar outro idioma, outra cultura, são muito acolhedores. O povo chileno é muito acolhedor. E outro que me chamou a atenção, da Melissa e do André, foi na Piúva, que me chamou a atenção a questão da tendência de decoração. A gente está acostumado a ver nos casamentos aquele pergolado, aquele círculo ou um triângulo. Eu estou vendo agora umas decorações diferentes. O que eu vi nesse casamento da Melissa e do André, mas também vi um outro que a gente fez numa zona rural, que não tem toda esse círculo atrás, é diferente, o posicionamento dos enfeites, das mais flores. Desconstruído, né? Isso, desconstruído, acho que é o termo. E a configuração também dos bancos. O casal ficou ao centro. Então ficou muito bonito, né? Ficou bom para que as pessoas podiam observar a noiva de frente, de lado. Foi muito bacana isso, né? É uma das tendências aí de 2025. Aí. Então esses foram os que marcaram para mim. Muito legal. E agora, vamos falar um pouquinho do que aconteceu de novidade, de tendências em 2025, que a gente observou no casamento aí, né? Uma das coisas assim que a gente observou bastante foram os casamentos minimalistas. Embora a pandemia já tenha passado, mas os casamentos pequenos, os mini wedding, veio com força e eu acredito que vão continuar, né? São casamentos mais intimistas, né? Com menos pessoas, aí no máximo aí 30. Eu fiz casamento de 20 pessoas, né? Os enlopements também, que só o casal. Eu acho que, no meu caso, fazendo uma retrospectiva, ficou assim meio que 50% de mini weddings ou de casamentos com um pouco mais convidados. É uma tendência realmente que vem para ficar. Eu acho que agora, para 2026, pelo menos os casamentos que nós pegamos, são casamentos grandes. Então as pessoas já estão começando a sair aí um pouquinho dos casamentos até 100 pessoas. A gente fechou o casamento para 350 pessoas. Quando eu vi, eu falei, quanto mesmo? 350? 350 pessoas. Então, mas eu particularmente acho muito charmoso os casamentos mais intimistas. Outra coisa legal também que veio em 2025 foi aqueles espelhos onde escreve ficou muito bacana. Era na lousa ou então numa placa. Agora tem os espelhos que eu achei muito legal, né? E acho que a tendência vai ficar também. E as trends, hein? As trends. As trends é uma felicidade e um desespero, tanto das assessoras como da fotógrafa, porque às vezes vira uma bagunça, né? Se não for bem organizado e explicado, acaba virando uma bagunça. E aí os casais começam a ver várias trends e aí eles querem fazer todas as trends. Só que quando eles visualizam, a trend está pronta, eles estão mostrando o produto final. Só que para você organizar tudo aquilo, leva tempo. Então, se você não tiver um pouco de cuidado, você vai passar o seu casamento inteiro fazendo trend. Você não vai curtir. Então, aí, a gente tem que, com um jeitinho, conversar e falar, olha, escolhe as melhores, né? Pede ajuda dos fotógrafos pra gente poder alinhar e fazer algumas, mas não muitas. Mas isso aí, gente, veio mesmo. E aí, ainda apareceram os story makers para ajudar nas trends. Então, eu acho que agora vai ficar isso, né? Outra coisa bacana também que eu vi, Carlinhos, foi pintura ao vivo. Pintura ao vivo eu não cheguei a ver. As telas que o pessoal faz ao vivo, sabe? Vai lá e pinta uma cena do casamento. Então, de repente, uma cena da cerimônia, né? Então, e aí no final do casamento eles dão de presente para os noivos. Aí os noivos escolhem o que eles querem do casamento e a pessoa, o pintor, vai lá e faz ao vivo.
Foram bastante coisas que aconteceram, né? O preto que voltou para as madrinhas, que o pessoal tinha meio que, né? E essa história do bolo italiano aí? Pois é, o bolo italiano é bonito, mas eu não acredito que seja muito funcional, que é quando o casal monta o bolo ao vivo. Eu acho que, sabe, ocupa muito tempo e acabam se sujando, né? Porque eles vão montar, alguns têm jeito, outros não têm jeito, então eu não acho que isso vai ficar, não. Muitos casais, na praia, principalmente, que tem, né, a questão da temperatura, né, o calor. Você imagina, a noiva tá lá toda bonita, o noivo também, aí vai pôr mão no glacê, em recheio de bolo. Não sei se vai funcionar muito não, mas é bonito de ver, né? Os fogos coloridos, que você acabou de falar também, que veio também e vai ficar, porque pro ano que vem todas as noivas querem esses fogos coloridos. Tá, vale até uma questão em relação a isso, a importância até da assessoria, porque há um tempo atrás a gente fez um com fogos e o espaço não permitiu. Então tem que ver muito essa questão também, né? Isso envolve a assessoria, né? Sim. Tudo com antecedência, até nisso que a gente estava falando, que tem que ter surpresa, mas a assessora não pode ter surpresa para a assessora, porque no caso foi uma surpresa para a assessora e o local não permitiu. Então, é uma questão, eu sempre falo, tudo a assessoria tem que saber, porque ela sabe o que pode e o que não pode. Esses fogos coloridos, por exemplo, eles podem, tá? Em qualquer local, porque não tem barulho, não tem perigo de pegar fogo, o que é usado é amido de milho, então não é nada que é tóxico, que causa danos ao ambiente, só que tem que ter cuidado, como a gente sabe, em São Sebastião tem que ter licença para fazer um casamento na praia. Então a área que vai fazer o casamento, geralmente ela é isolada, para que a foto saia bonita, não pode ter ninguém no fundo, senão na hora do beijo vai ter um monte de gente lá atrás né, da fumaça colorida. Mas é importante até que a assessora saiba que isso vai acontecer, porque muitas vezes o espaço não deixa por falta de conhecimento, ele não sabe. Como a gente tem várias proibições, por exemplo, fogos de artifícios, não pode, ou estampido, ou sem estampido. Então muitas vezes o espaço não sabe. Se a assessora ela tem o conhecimento, olha, não, isso pode, já falei na prefeitura, tal, aqui tá a licença, enfim, esse tipo de coisa é evitado. Agora, quando pega todo mundo de surpresa, aí né, não tem jeito, né? Tá, outro assunto, não sei se dá tempo aí, a produção já está falando que a gente está quase estourando o tempo. Não dá tempo, vai ficar para o próximo, né? Vai. Que a gente precisa falar, que é muito importante, gente, ó, você que vai marcar o seu casamento ainda, tome cuidado com 2026, vão ter muitos feriados prolongados, e o que dificulta a questão logística aqui no litoral, a gente sabe, ó, por exemplo, você vai casar em Ilhabela, vai casar na ilha, pega um feriado prolongado, é um Deus nos acuda. Eu não falo só para os convidados, porque os convidados chegam, muitas vezes se hospedam e tal, mas para fornecedor que sai de manhã ou vai no período da tarde para, enfim, fazer o seu trabalho, há uma dificuldade muito grande. Nessa podem acontecer atrasos, isso também em relação ao Ubatuba também há uma dificuldade muito grande na época de temporada e principalmente em feriado prolongado. A gente pegou verdadeiros caos aí, então fique atento às datas, a gente tem um ano que tem Copa do Mundo e eleições. Então é isso aí, pessoal, fica atento no calendário, eu sei que o feriado proporciona mais conforto aí para as pessoas poderem vir ficar mais tempo, mas tem que se atentar a essas questões de logística, de estar mais caras as hospedagens, ver a questão de horário. Se tudo isso for bem programado, não vai ser um empecilho, mas não vai casar no dia do Jogo do Brasil da Copa, certo? Sim, pega o calendário, já saiu o calendário da Copa, tá? Então, mas isso aí vai ficar para um próximo podcast. Exatamente. Então é isso, muito obrigado a você pela sua atenção, pela audiência. Não esqueça de se inscrever. Exatamente. Vão lá no YouTube, se inscrevam, compartilhem, para que a gente em 2026 traga muito mais conteúdo para vocês. E olha, aproveitem, mas tudo com muita moderação, no trânsito, cuidado, você que vai passear, vai viajar, confira aí como que está o seu automóvel, como está a situação dele, não exagere, né? Tudo que é exagero faz mal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado
por esse ano de 2025 que vocês estiveram com a gente e espere que 2026 tenha muitas novidades aí, né, Carlinhos? Com certeza. Um abraço, gente.